Salve, rapaziada, vamos lá, vamos falar sobre Fluminense 0, Vasco 0, um clássico que acabou quase agora no Maracanã. Um jogo de uma arbitragem péssima, onde o comportamento dos jogadores também alimenta essa arbitragem péssima que a gente tem no Brasil. Mas no fim das contas, esse 0 a 0 eu achei um placar injusto, porque na minha opinião, na minha visão do que foi o jogo, o Vasco esteve muito mais próximo de achar o caminho da vitória do que o Fluminense durante a maior parte do jogo. Isso pra mim é um pouco de surpresa, porque o principal problema do Vasco, para mim, tá no seu setor ofensivo. Para mim, o Vasco ele tem que ir no mercado de transferências e trazer peças ofensivas. Seja para criatividade, dividir essa criatividade com o Payet. Seja para trazer uma sombra pro Verratti, que não iniciou muito bem essa temporada por conta de problemas físicos, é verdade, mas não iniciou bem. Então precisa de um cara lá na frente para finalizar essas jogadas e que faça sombra ao Verratti. E não conta com esse cara no elenco. O Vasco precisa de mais opções ofensivas, não tem essas opções, o que é o contrário do Fluminense. Olhando para os dois times antes do jogo, você vê um poder de fogo do Fluminense ofensivamente falando muito maior do que o do Vasco, então você acaba esperando que o Fluminense leve muito mais perigo, também por conta do modelo de jogo, tempo de trabalho, enfim, tudo mais, e não foi o que aconteceu no jogo. A gente teve um Renato Augusto e o Ganso juntos hoje, que foi totalmente o contrário, o problema deles em campo juntos, do que aquilo que muitos esperavam. Muitos falavam que eles não podiam jogar juntos porque o Fluminense acabaria ficando muito exposto, teria problemas defensivos, em contra-ataques, transições e tudo mais. Só que o problema de fato foi um problema ofensivo. E não é um problema ter Ganso e Renato Augusto juntos, ofensivamente falando, porque o time não cria. Pelo contrário, a bola não queima no pé de ninguém. Pro modelo de jogo do Fluminense é muito bom, porque a bola tá sempre retida com qualidade, ela vai fluir, a troca de passes vai fluir. O Fluminense muitas vezes vai quebrar a pressão dos adversários. Só que no momento que quebrar essa pressão, que precisar acelerar um pouco mais as jogadas, o Fluminense vai perder em velocidade. E ter Ganso, Cano, Renato Augusto, Marcelo e outros jogadores que não têm a velocidade atribuída à sua característica de jogo, acaba desfavorecendo esse lado da velocidade. E é um lado que faz parte do jogo. A velocidade, em muitos momentos, ela vai precisar ser utilizada na partida. E se o Fluminense concentrar todas as suas forças somente no lado mais técnico, do refino, só que num jogo lento, no momento que precisar acionar essa velocidade, não vai conseguir chegar e pegar os seus adversários desprevenidos, como aconteceu muitas vezes hoje. O Fluminense quebrava em muitos momentos a pressão que o Vasco estava tentando fazer, principalmente na saída, na primeira fase inicial de construção do Fluminense. Quando fazia essa quebra de pressão, que o Fluminense tinha campo aberto para atacar, não tinha tanta gente assim para chegar com velocidade, para chegar com força máxima, para chegar rápido, com agilidade dentro do campo de defesa do Vasco. Muitas vezes essa bola chegava no Cano, que estava sozinho lá, não tinha ninguém para acompanhar. Essa bola chegava no Arias, que era o único homem em que concentraram o poder, a responsabilidade da velocidade nele, e ele sozinho não tem como dar conta disso tudo. O Fluminense perde um pouco quando o Keno sai para a entrada do Renato Augusto. Fazer algum julgamento definitivo sobre alguma dessas equipes agora é muito raso, né? Porque início de temporada, a janela de transferências ainda está aberta, podem vir algumas outras peças que já chegaram, podem encaixar um pouco mais lá na frente, o trabalho pode dar frutos depois. É início de temporada, os jogadores ainda estão recuperando a sua melhor forma física, recuperando a melhor forma de desempenhar um bom futebol dentro de campo, encontrando as ideias, se assimilando, se habituando. Não dá para tirar nenhum tipo de conclusão. O que dá é pra gente pontuar algumas coisas. Como eu falei, o Vasco ele precisa de reforços ofensivos, precisa de alguém que ajude o Payet nessa criatividade. O Payet não pode ser o único a ter essa responsabilidade no Vasco. Em alguns momentos ele não vai conseguir. Precisa de alguém para ter essa finalização da jogada, para essa finalização da jogada do Vasco ser feita com uma qualidade maior, uma qualidade melhor, para que o Vasco comece a fazer mais gols. O Vasco ele até consegue chegar por ser um time muito aguerrido, um time que briga bastante, um time que está ali disposto a estar brigando para conseguir colocar a bola lá dentro. Só que muitas vezes isso não é suficiente. É necessário ter qualidade para que a bola encontre o caminho das redes. E o Vasco precisa de mais qualidade no seu setor ofensivo. Queria separar o último tópico do vídeo para falar de arbitragem. E é fato consumado que a arbitragem no Brasil ela é muito ruim. Só que tem uma coisa que alimenta essa arbitragem no Brasil ser tão ruim assim, que é o comportamento dos jogadores dentro do campo. Tudo é motivo para parar, cercar o árbitro. Toda a bola que para tem um bolinho de jogadores cercando o árbitro, colocando o dedo na cara, tirando satisfação, um empurrando, aquele empurra-purra. Um escanteio ele não é cobrado rápido, uma falta ele não é cobrada rápido, a bola não rola, o jogo está sempre picotado, está sempre pausado. E o comportamento dos jogadores ele alimenta isso, ele ajuda isso, ele auxilia para que isso aconteça cada vez mais dentro dos jogos espalhados no futebol brasileiro. É claro que tem muita culpa da arbitragem, mas também tem muita culpa dos jogadores, porque tá o tempo todo. Se você reparar agora, Fluminense e Vasco, o tempo inteiro durante a segunda etapa, tudo era motivo para que quando a bola parasse, ter um bolo de jogadores cercando o árbitro para reclamar, aquele empurra-empurra. É só você ver o lance da expulsão dos dois jogadores, um jogador do Vasco e um jogador do Fluminense. É de uma falta que deveria ter sido cobrada rápida, e o árbitro, até o momento da expulsão, ele já havia parado 2 vezes para dar cartões amarelos para outros jogadores diferentes. Então,
Os jogadores, eles fazem por onde com que o jogo tenha que ser parado, tenha que ser picotado, tenha que ser pausado. E aí depois eles vão reclamar da arbitragem nas entrevistas, falar que o jogo é muito pausado, que o jogo não anda, que o jogo perde a intensidade. Quando muitas vezes eles acabam alimentando isso. É um bolo completo, é um pacote completo de arbitragem de jogadores que fazem com que o jogo perca a qualidade aqui no futebol brasileiro. Não dá para culpar só um ou outro, não.